Olá, estamos de volta, mais uma videoaula aí trabalhando agora um pouquinho sobre o questionário conforme eu tinha prometido para vocês. Tá? O título bastante sugestivo, bastante, né? Trabalhando, por que decifrar? Quem faz uma opção de uma pesquisa quantitativa e quando vai usar o questionário, o que a gente vê muito dentro da graduação e às vezes até em trabalho de pós-graduação também. O cara vai lá, ele faz uma estrutura de questionário bastante interessante, bastante legal, bem legal, bem montada, vamos dizer assim. Só que na hora que o cara vai fazer as análises, vai tabular, que é pegar as respostas do seu questionário e passar isso para uma planilha de Excel, por exemplo, ele normalmente faz uma coisa meio genérica, ele acaba perdendo toda a possibilidade de fazer de fato uma pesquisa quantitativa muito mais contundente, muito mais com dados mais ricos e com mais detalhes, digamos assim. E uma coisa que é interessante nós entendermos é que quando a pesquisa quantitativa ela tem um intuito não só de generalizar o resultado, mas também de você determinar, enquanto pesquisador e até como tomador de decisão, quais são os segmentos que te interessam ou não mais para frente. Nós fazemos, por exemplo, uma pesquisa de satisfação de uma empresa e aí pela pesquisa, nós vamos determinar que ele deve investir suas mídias no segmento XYZ de acordo com as respostas que nós temos aí do questionário. Então, essa coisa de decifrar o questionário é muito mais entender quais são os segmentos que vão de fato fazer parte e até para fazer uma análise mais contundente, ok? Aí, trouxe para você aí da aula passada um pouquinho, um exemplozinho, só que eu mudei em vez de sim ou não, botei mulher e homem, botei 3 variáveis também, mantive a escala tipo Likert. É claro que isso aí é vamos falar assim, uma pesquisazinha ridícula, de 3 itens, ninguém vai fazer uma coisa dessa, mas de repente até para um microempreendedor individual que queira saber o perfil, se o clientela dele é homem, mulher, qual é o grau de escolaridade, de repente vocês estão satisfeitos ou não com a própria loja. E se pode usar uma pesquisa dessa, até sugiro que os empresários façam isso. Se faz pouca pesquisa no Brasil e se tomam muitas decisões achadas na base do eu acho. Quem acha tem dúvida, eu tenho certeza e eu estou muito sólido na minha opinião. Isso é o que o empresário tem que trabalhar, ok? Mas, vamos lá então, vamos pegar o seguinte, observe que na escala dicotômica, a primeira pergunta, temos 2 variáveis, na segunda pergunta temos 3 variáveis, e na terceira pergunta eu tenho 4 variáveis. Perceba que eu coloquei para vocês os números 2, 3 e 4, porque o que eu vou fazer agora? Eu preciso entender a quantidade de segmentos que são possíveis dentro dessa análise. Então, no meu caso, eu tenho 2 vezes 3 vezes 4, eu tenho no total 24 segmentos possíveis. Aí você me faz aquela pergunta, tá, e daí? Não entendi nada. Vamos dar uma olhada para vocês verem o que é um segmento, o que eu determino que é um segmento. São grupos, tá legal? Então, o que eu fiz? Peguei de novo lá minha pergunta, a minha pesquisazinha, e qual que é meu primeiro grupo? As mulheres que tenham primeiro grau e que estejam muito satisfeitas. Eu começo a separar, antes de colocar as respostas, tabular os dados na planilha de Excel, eu tenho que saber quais são os meus grupos. Então eu sei que essas 3 perguntas vão me gerar 24 grupos, ou subgrupos, ou segmentos. Você não vai fazer aquela análise lá, 51% das mulheres estão satisfeitas, 33% do grupo que fez a pesquisa possui segundo grau, 15% estão insatisfeitos. Não, isso é uma análise genérica, é uma análise da população estudada, mas você não consegue ver de fato o que está acontecendo no subgrupo. Essa é a grande ideia da pesquisa quantitativa, especialmente o questionário, ok? Então o que eu fiz? Mostrei para vocês aqui, tá? Não vou ficar fazendo os 24 grupos, que dá para você somar mais ou menos e seguir pela lógica aí. O primeiro segmento, mulher primeiro grau, muito satisfeito. Segundo segmento, mulher primeiro grau, satisfeito. Observe que tem uma sequência lógica. Observe que eu estou exatamente pegando a primeira variável, que é mulher, a segunda variável, que é o primeiro grau,
e depois eu só altero nas terceiras lá de baixo. O quinto segmento são mulheres de segundo grau. Eu continuo com a primeira variável, eu vou fazer o segundo grau. Qual que vai ser o nono segmento? Mulheres do terceiro grau. Depois que eu acabar com todos os segmentos do grupo das mulheres, eu vou repetir a mesma coisa para os homens. Então, o 13º segmento seria homens do primeiro grau muito satisfeitos. E eu vou colocar isso dentro de uma planilha de Excel, tá? Porque quando eu colocar isso na planilha de Excel, eu vou depois pegar os resultados e vou lançando. Eu vou pegar os meus questionários, vou separar por grupos, vou separar por uma mesa tem que ter 24, por exemplo, né? 24 segmentos, deveriam ter 24 segmentos, ou seja, 24 pilhas de respostas. E aí depois eu vou pegar o primeiro grupo, que é mulheres do primeiro grau muito satisfeitas, e eu vou lançar os dados lá para poder fazer essa análise. Tá legal? Para saber quantos por cento são das mulheres do primeiro grau que estão muito satisfeitas. E eu posso até depois comparar isso com o meu grupo total, com a minha população total, ou então usar esses dados para fazer um tratamento estatístico, gerar então as minhas variáveis matemáticas para uma análise futura, ok? O interessante é exatamente essa possibilidade de vocês poderem colocar num TCC ou um artigo científico, vocês terem dados mais ricos. Essa é a nossa grande valia quando a gente decifra e sabe fazer uma tabulação legal de um questionário. Entendendo o questionário, você tem dados mais ricos. Tem aí meu Facebook, tá o nosso canal, inscreva-se, fique atualizado com as nossas próximas videoaulas e até a próxima videoaula. Um abraço.